que sua divina luz ilumine nossas mentes e nossos passos, para não podermos cometer mais os mesmos erros. Pedimos pelo seu divino amparo nas pequenas ações do dia a dia, para sermos pessoas cada vez mais calmas, felizes e conscientes do bem que devemos fazer. É com essa prece, Deus, que levamos nossos pensamentos e começamos hoje o estudo da doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Bem, só colocando o slide mais ou menos onde a gente parou, relembrando que a gente começou conceituando, dando o conceito do que era magnetismo, falando algumas características dos materiais, ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. Isso a gente viu no domingo retrasado, aqui é um exemplo. Falamos um pouco do princípio vital, que ele podia ser entendido como sinônimo de fluxo magnético, e que esse princípio vital ou fluxo magnético, ele podia ter interações, ele podia modificar a matéria segundo a vontade do espírito. Magnetismo, a gente passou isso. Eu vou ler esse parágrafo aqui, ele é interessante para a gente entrar hoje. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número está o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Esse último tipo de magnetismo que esse parágrafo fala, a gente começou a entrar no estudo passado, que era o magnetismo envolvido na ação dos médios curadores, no passe magnético em si. Que algumas características de fluido magnético, da onde ele vem, como ele pode ser entendido, o que ele faz, as ações dele. Que a gente deu um conceito de radiação, que a gente usou para entender algumas coisas. Mais explicação sobre o fluido magnético. Bom dia. E esse parágrafo também é importante. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico, ou seja, a pessoa pega do seu envoltório fluídico, do seu perispírito, parte dele e pode infiltrar numa pessoa. Se essa ação vai se danosa ou bem-fazer, já depende. Depende daquela qualidade, daquele fluido, depende da intenção daquela pessoa também. Tudo isso a gente viu no estudo passado. Aqui os pontos, os 7 principais centros de força, da onde esse fluido magnético passa para entrar no organismo. Mais alguma explicação? Aqui a gente fez uma brincadeirinha sobre os conceitos que as pessoas tinham sobre o magnetizador. Se batia ou não o que todo mundo esperava que era o magnetizador. Eu acho que essa imagem aqui enquadrou no que a maioria pensa. E para explicar magnetizador, a gente conceitou timbre. Porque como a gente viu, não necessariamente a ação de magnetização, igual, como a doutrina coloca, necessita, tem como pré-requisito, um espírito evoluído. Não. Um espírito ele pode ser um espírito de ordem inferior, ele pode ser um espírito que está no mal, mas mesmo assim ser um magnetizador. Ele pode ter o domínio dessa técnica. Como isso não está associado com a frequência, nem o comprimento de onda daquele espírito, a gente associaria ao timbre, que é mais ou menos a forma, o formato daquele espírito. É mais ou menos como você pode identificar aquele espírito, suas ações, seus pensamentos, enfim. Tudo isso vai dizer, vai dar tipo um perfil do que aquele espírito é. E essa predisposição à magnetização está muito ligada a isso. Só uma analogia, tá, gente? Não é que o espírito tenha necessariamente um timbre. Aqui dando exemplo do que seria o timbre. E que falando do que é um magnetizador. Só relembrando, magnetizador é uma pessoa que, manipulando o fluido magnético, produz efeitos mais ou menos patentes. Em geral, o magnetizador, propriamente dito, é considerado sinônimo de médium curador, porque ambos são pessoas capazes de veicular fluidos vitais. Entretanto, há diferenças fundamentais entre um e outro, segundo a concepção espírita. A gente viu domingo passado também, se a gente não viu tudo, a gente começou a ver as diferenças.
Porque o magnetizador não necessariamente ele vai fazer o bem, ele vai fazer uma ação curadora. Porque para uma pessoa ser magnetizadora, ela tem que ser capaz de manipular os fluidos. Os fluidos de quem? Os fluidos dela. Aqui eu acho que para frente disso. É o exemplo da síntese da amônia. Como o mesmo processo, a gente consegue obter produtos tão distintos, com aplicações tão distintas e tão impactantes na nossa vida como conhecemos contemporaneamente. Falando aqui da ação magnética, falando justamente sobre o fato do magnetizador não necessariamente ser um médio curador. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é outro senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de encarnado seja de uma pureza absoluta, e é por isso que sua ação curativa é lenta, algumas vezes nula, algumas vezes mesmo nociva, porque pode transmitir ao enfermo princípios mórbidos. Ou seja, o magnetizador não necessariamente é um médio curador. Ele pode usar, é importante a gente sempre frisar isso, pelo menos nesse roteiro. Ele pode usar aquela ação da magnetização para um fim do mal. Não necessariamente isso vai estar atrelado à cura. Existem magnetizadores que usam isso para o mal. Eu acho que é o caso do Saldanha, né? Na Libertadores. Sim. Ele era um magnetizador muito inteligente. Naquele momento ele estava influenciado e ele estava ali trabalhando pelo outro lado, né? O lado menos bom, vamos dizer assim. Então ele era um grande, você já leu Libertadores? Não. É bacana aquele livro, né? Então o Saldanha, ele era um grande magnetizador. E eu fico aqui numa dúvida, eu não sei se é dúvida ou se eu já acho que é assim, que o magnetizador, entra apenas aquela parte física dele, só. Não é física, é uma técnica de uma técnica. E o curador já é um complexo, né, de cura, de sentimentos, de qualidades, propriedades mesmo. Então eu fico pensando que o curador, ele tem os dois lados. Ele é magnetizador. A gente vai... O estudo passa nisso, bem no finalzinho, mas a gente vai entrar. Enfim, e lembrando que quando a gente caracterizou os tipos de materiais, as substâncias ferromagnéticas e magnéticas, a gente viu que, assim como existem substâncias que se alinham àquele campo, fortalecem aquele campo, existem outras que vão se opor àquele campo e até mesmo enfraquecê-lo. Ou seja, não existe nenhum arrastamento irresistível. Mesmo que o ambiente que você esteja seja ruim, tem um campo muito pesado, muito ruim, você não precisa ser influenciado necessariamente por isso. Você vai ser influenciado, mas se você vai se deixar modificar, se você vai se deixar levar por aquilo, já é outra história. E como é que a gente tem esse comportamento diamagnético em relação aos fluidos menos bons, aquele comportamento, aquele incômodo, aquela vontade de fazer algo que não se deve? Pelo trabalho, pela disciplina, pela vigilância. Então é assim que a gente tem que trabalhar todos os dias. Sempre manter. A gente tem que ser ferromagnético com os fluidos que a gente acha bom, com aquelas ações que nós achamos boas, com os pensamentos que nós achamos bons, e diamagnético em relação àquilo que a gente acha ruim. Agora, outra coisa que eu fico pensando aqui também. Essa ação magnética, ela tem um efeito, mesmo efeito, não tem o mesmo efeito, né? Em todos. Não. Vai depender de cada um, porque eu fiquei pensando aqui, sabe em quê? Quando Jesus mandou Lázaro se levantar. E Jesus era tudo, né? E ali no princípio fala em corpos deteriorados, até que você voltasse lá. Então o corpo do Lázaro já tinha um cheiro forte. Então já estava deteriorado. E com a ação magnética, né, de Jesus, ele voltou à vida. Então, eu acho muito legal, porque na Bíblia tem muitas passagens que mostram isso muito claro. A gente talvez aqui na época, né, a gente estudava aí esse magnetismo. O seu Leão, vocês ouviram, gente, da licença? Eu vou deixar você acabar hoje. Semana passada você deve ter jantado bem, que eu não estava aí. Fala do seu Leão, não que eu vou falar. Não, próximo pedacinho.
Mas você levantou uma ação importante, porque no ato do passe, a pessoa que está recebendo, ela também tem que ser ferromagnética, entre aspas, em relação àquela energia que ela está recebendo. É tipo, ela tem que atrair. Exatamente. Ela tem que se alinhar com aquele pensamento, com aquele fluxo. Se ela não se alinhar, é como se ela simplesmente estivesse passando por ela. Mais ou menos um comportamento material paramagnético. Ele se alinha muito pouco, mesmo não se anula. Então, não vai fazer muita diferença. Então, é importante que nós, pelo menos, que estamos estudando, mas que as outras pessoas também tenham consciência disso. A crença, tem gente que acredita que a crença em si não tem poder, ela tem sim. É muito importante que nós acreditemos no bem, naquilo que nós devemos fazer. Tem pessoas que simplesmente falam, isso não existe, prove então. E isso é complicado, porque essa pessoa vai se tornando paramagnética ou mesmo diamagnética com esse tipo de pensamento, com esse tipo de influência. Então é importante a gente sempre ter um olho nisso, sempre ter uma visão diferenciada. Deixa eu ver se eu acho aqui o que você tinha falado para trás, né? O curador, eu estava tentando passar para uma pessoa, essas técnicas que a Filomena ensina até no salão, da luz, que você pega a luz, você pode até fazer o gesto mesmo, normalmente é mental, e coloca onde você está sentindo uma dor. Não é isso que ela ensina? Sim. Aí eu conversando com uma senhora, uma pessoa mais velha e tudo, e ela, alguma coisa assim, gente, ela tocou, não, eu nem conhecia ela. Aí eu pensei, ela falou assim, alguma coisa ela falou, eu falei assim, eu sou espírita. Os caras perguntou para mim, não, eu sou espírita. Ela falou, mas espírita não é aquele que faz isso, que tem macumba no meio? Eu falei, meu Deus, aqui não é hora nem de explicar, gente. Eu falei, não, a gente estuda evangelho. Só falei assim, a gente estuda evangelho. Para encerrar o assunto, né? Mas ela estava com tanta dor, com tanta... Eu falei, a senhora, qual é a igreja que a senhora é? Aí, a senhora acredita, a senhora tem uma fé. Aí ela falou uma religião lá, tem uma religião diferente. Ela falou, minha filha, desde pequena que eu sou dessa religião, eu nunca vi outra coisa, não. E eu tinha muito medo dessa religião sua. Eu fui falando umas coisas, eu falei, nós somos completos, a senhora tá? Eu vou ensinar só uma coisa só. A senhora acredita em Jesus, acredita em Jesus. Aí eu estava ensinando para ela essa técnica da luz, tá? E eu fiquei falando com ela, ensinando como é que ela vai colocar e tudo, porque eu também estou aprendendo isso agora, mas eu já faço isso comigo. Ô, gente, a dona foi ficando assim, parada, né? Eu acho que ela estava na frente do ET, porque na verdade eu não sabia se ela estava acreditando, ela estava espantada, aí pronto, a gente faz uma hidroterapia. Aí então, quando foi na volta, entrando no bichado, não está eu e ela sozinha de novo. Aí ela veio para mim e falou assim, aqui ó, muito obrigada por você ter ensinado isso. Olha, gente, eu falei, só pode se curar. Deus, Jesus falou que nós somos Deus, podemos ver tudo que ele faz e muito mais. Então essa técnica que a Filomena ensina lá, eu acho que ela é, não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas do jeito que a Filomena mostra pra gente tudo, eu considero aquilo como eu ser uma automagnetizadora, curadora, pra mim. Não quer dizer que eu vou fazer pros outros. Mas em mim eu vou ter condição de fazer isso. Por quê? Eu estou aplicando em mim, eu sei que eu preciso de receber, vou receber com maior abertura, né não? Exatamente. Não é Além disso, podem ter outros espíritos engajados, relacionados com você, que estejam te auxiliando nesse processo também. É legal, né? Eu acho bacana esse estudo. Nossa, eu fico entusiasmada. Eu não achei corpos deteriorados não, mas esse parágrafo aqui, ó, ainda na explicação de fluido magnético, cabe um pouco na sua dúvida. Você consegue ler pra gente, família? Só voltando um pouquinho, a gente ainda não entrou, né, que a gente parou na aula passada, não mais. Consegue ler? Eu leio muito. Fluido magnético. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as ossitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Então, essa ação magnética ele tem uma influência direta com o organismo. É interessante que a ciência da Terra ainda não, principalmente a medicina, ainda não coloca que é ação magnética em cima dos anticorpos.
por exemplo, quando você vê numa igreja que gosta de fazer grandes exibições, shows, a pessoa vira e fala, eu fui curado do vírus do HIV naquela igreja. É possível, porque quando a pessoa está naquele show, naquela exibição, o êxtase dela é tão alto, ela se irradia tanto, que os anticorpos dela reagem na hora e conseguem dar uma dinâmica no corpo dela que não tinha antes e se curar. Né? Então é um link que dá para fazer assim, tranquilamente, não se contradiz a ciência da Terra com esse princípio que está. Isso é muito interessante. Agora vamos voltar um pouquinho para frente, para frente, para frente, para frente. Aqui a gente parou. A gente leu isso aqui. A gente parou na frente, aqui. Falando ainda da ação magnética, que não necessariamente o magnetizador ele vai curar a pessoa que está sofrendo aquela ação. Dá para ler? Magnetizador e magnetizador. Só nós, espíritos superiores. Só nos. Só nos espíritos superiores. O fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado. Por conseguinte, sua ação deve ser mais salutar e mais imediata. É o fluido benfazejo por excelência. Visto que não pode ser encontrado entre os encarnados nem entre os desencarnados vulgares, facilmente impedir aos espíritos elevados, como se vai procurar nas regiões distantes os remédios que não encontramos em nossa terra. Então, assim, esse fluido que cura por excelência, ele não vai estar assim no nosso meio encarnado, ou entre os desencarnados comuns, por exemplo. O médium curador ele tem que ter uma relação com os espíritos superiores para conseguir trazer esses fluidos e curar a pessoa que está sofrendo aquela ação magnética. E aí então tem que falar de novo. Quando o André Luiz chegou, né, na casa dele, e onde que a Narcisa foi buscar? Ela, a Narcisa, tinha muitos recursos, né? Muito recurso. Ela foi buscar lá na Mangueira. A Mangueira, o que mais? Não precisa nada, mas ela foi buscar lá aquele fluido, que seria o Pasta para levar. Né? Então, olha que legal isso. Está nos livros, né? Está tudo nos livros. Só O médium curador pouco emite do seu próprio fluido. Sente a corrente do fluido estranho que o penetra e o qual serve de conduta. É esse o fluido que magnetiza, e aí caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, o outro dos espíritos. A gente até chegou a levantar um pouco disso no domingo passado, que o médium curador ele meio que tem que se fechar um pouco de todos os fluidos, até mesmo do dele, para aplicar o passe. Ele tem que se sintonizar e tem que se tornar o mais ferromagnético possível com esse fluido elevado, para que ele consiga passar a maior quantidade possível desse fluido, sem misturar, vamos dizer assim, com o dele, e fazer aquela ação curadora da melhor forma possível. Ele tem que ter a intenção dele tem que ser muito boa, ele tem que ter muito discernimento disso. É importante isso. Quanto mais ciente desse processo ele for, menos trabalho ele dá para a equipe espiritual. A gente chegou a levantar isso no estudo passado. Dá para ler atrás, gente? Chega para frente, gente. Magnetizador e médium curador. Entre o magnetizador e o médium curador há dois. Essa diferença é capital. O primeiro magnetiza com seu próprio fluido. O segundo com o fluido desviado dos espíritos. Onde se segue esses fluidos, dão seu produto a quem querem e quando querem, que podem recusar ou, conseguinte, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou a desviasse do seu fim humanitário e caritativo, para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, acrescentou, dai de graça o que de graça recebeste. Então aí já deixa bem claro nesse parágrafo a diferença capital entre o magnetizador e o médium curador. Só para fixar isso bem nessa cabeça, o magnetizador é tipo aquela pessoa que pega o fluido perispiritual dela e consegue fazer a indução desse fluido em determinado espaço, tipo um campo mesmo.
Aí aqui pode ter um corpo, uma pessoa, o que quer que seja. Já o médico curador não, ele serve meio que de cano, entre aspas, por onde um fluido elevado passa para chegar até a pessoa que ele está tentando curar. É mais ou menos assim. Ok? Então não tem, ou tem muito pouco, ou pelo menos deveria ter muito pouco fluido do médico curador no processo. Aqui está o que a gente acabou de falar. O magnetizador é aquele que consegue manipular, dentro de suas competências, seu próprio fluido magnético, independente se a ação será danosa ou benfazeja. E o médico curador é aquele que usa dos fluidos magnéticos para curar e amenizar enfermos. Pouco usa de seus próprios fluidos magnéticos. Alguma dúvida? Agora a gente entra propriamente em médico curador. Essa parte a gente não viu ainda no passado, não tem como. Médico curador. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem concurso de qualquer medicação. Disse-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí um importante papel, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Ou seja, o princípio do magnetismo está envolvido na ação curadora do médico curador, mas não é só. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos as coisas, se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Aquele caso que você levantou, Marília. Todo magnetizador está mais ou menos apto a curar, desde que ele seja instruído, desde que ele tenha um treinamento para tal. Já o médico curador, a pessoa que tem um dom da cura, ela pode nunca ter ouvido falar de magnetismo e exercer aquele ofício muito bem. É o caso das benzedeiras? Exatamente. A benzedeira não precisa fazer medicina para saber fazer a cura, vamos falar assim, dela. Das benzedeiras. De todos os profissionais que a gente encontra no mundo, muitas vezes a gente vai em algum lugar e vê uma pessoa que faz muito bem o ofício, mas não sabe sequer nenhum princípio teórico que está envolvido com aquilo. Princípio físico, princípio físico. Exatamente. Pensando em exemplo aqui para dar. Também. Nunca fez aula de nada. Sabe como escrever? Mas sabe fazer o ofício muito bem. Os dentistas. Farmacêutico. Ela é teste farmacêutico, todo mundo, gente, a cidade inteira. Ela é referência da cidade, não sei se ainda Tem fórmulas diferentes, ninguém sabe onde pegar as fórmulas tudo mesmo. É mais engraçado. Aqui, uma vez, ai meu Deus, hoje em dia eu tenho que contar meus casos. Pode eu contar. Eu fico doido se eu contar. Eu fui uma vez lá em João de Abadiana, em Goiás. Fui lá com uma pessoa que me pediu para levar a filha dela. Quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, eu fiquei esse tempo um pouco assustada, porque era muita gente. É uma estrutura assim, simples e tal, muita gente, tem uns quartos, você com banho e tal, você viaja. Aí quando a gente chegou lá, eu achei muito interessante, eu não sei o que eu esperava encontrar lá, mas eu fiquei assim. Aí quando você entra, você passa por vários tipos de corredorzinhos assim, e aqueles corredores tem cadeiras em volta, e várias pessoas, aí tem um pouco de misticismo, também todas vestidas de branco, né? E todas ali de olhos fechados. Aí quando você chega lá no final, é que está ele é médico curador, o João. Não sei se ele não está fazendo isso. Não cobra nada também, é tudo de graça, tem soco, quem quiser alimentar, tal, tudo é doação. E o João, ele fica lá sentado e ele, foi quem antes me fez lembrar isso, ele não toca na pessoa. Ele não toca, ele fica de olho fechado. E às vezes ele fala, irmão, e orienta a pessoa e a pessoa passa. São várias pessoas passando, é muito rápido, é muito rápido. Eu fiquei muito impressionada com a rapidez com que ele localiza o problema da pessoa, fala rápido e vai passando, que é muita gente. Provavelmente é ele, não é ele. Não é ele, não é ele.
Como que o Júlio falou, não era ele. Não era ele. Mas eu acredito que o médico curador, ele é um médium curador. Se eu estiver errado, vocês me falam. Será que ele age sozinho? Não. Não. Ele sempre vai ter uma espiritualidade por Por trás. fluido de verdade. Não é sozinho. Por definição. Claro que no médico curador ele é só um intermediário. Ele vai possibilitar o trânsito daquele fluido, mas o fluido não é dele. É igual o que eu falou, ele ainda tem que tomar cuidado para as imperfeições dele não contaminarem o indivíduo que está passando por ele. Eu não sei o que aconteceu com o João, não, porque ele começou a ser chamado para fora, para isso. É igual aqui em Sabará, né? Aqui em Sabará tem aquele. Lá em Olhos da Luz. Sei que lá fica, a minha amiga sempre vai lá. Ela também fica assim. Mas isso é um bom, não, você tem que voltar. Você tem que chegar de madrugada lá em Sabará. 4, 5 horas da manhã. Você entende? Mas então nós somos rodeados, né, gente? Disso aí que nós estamos estudando. Todos os rodeados. tempos houve e continuarão existindo. Vamos lá. Que é o outro. É a intervenção, então. Ah, esse aqui? Aqui. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Daí a gente volta lá naquele slide que fala daquele tipo de magnetismo, que é uma prece guiada a Deus. Então, tem uma certa forma de magnetismo animal, que é o que nós, enquanto encarnados, conseguimos manipular. Magnetismo espiritual, que é daquele espírito. E esse tipo específico, que é o magnetismo que é formado de uma prece orientada a Deus. E esse magnetismo que geralmente os médios curadores fazem de uso para curar. O estudo deixa isso bem claro. Só lembrando que a ação, quando eu estava fazendo o estudo, eu fiquei pensando como é que essa ação deve ser complicada para o médico curador, porque não tem só um ou dois espíritos na sala onde é que ele está. Eu imagino que tem tipo centenas de espíritos, com cada um emitindo um fluxo diferente, com intenções diferentes. É claro que os fluxos assim próximos podem ter até algum tipo de afinidade, mas é muito diverso. E o médium curador ele tem que estar muito atento a isso, ele tem que saber controlar muito bem esses fluidos. Imagina, ele não pode deixar o fluido dele influenciar na ação do passe, ou ele pedir o máximo, mas ele também não pode deixar que fluidos menos bons que estão naquele ambiente influenciem também. Então ele tem que ter um controle muito grande disso. Pois é, então eu volto naquela questão do médium curador, ou qualquer médium que recebe, né, de receber, de fazer o trabalho dele em qualquer lugar. Ele não pode fazer em qualquer lugar. Por exemplo, a partir da hora que o médico entrou aqui nessa sala, na outra sala, que a sala é energizada, que a sala... Ali não vai entrar, eu acredito, pode ser que seja errado, que ali não vão entrar espíritos que estejam com outros objetivos e que vão atrapalhar aquela ação daquele médium. Eu nunca entendi porque ele pode receber aqui, pode receber ali, e eu fui entender isso mais tarde. Que o médium, para ele fazer a cura, para ele receber, ou igual, por exemplo, a benzedeira, que faz a cura dela lá no cantinho dela, geralmente ela tem um canto onde ela faz as preces dela, ela tem as imagens dela. Então ali é como se fosse um santuário. Então eu fico imaginando, será que no local de cura, no local que tem acesso, todos os espíritos têm acesso, mas será que aquela barreira magnética que existe não vai barrar esse tipo de espírito que está entrando ali para influenciar negativamente? Porque senão o médium vai ficar exposto muito a qualquer tipo de situação. Aí o negócio é complicado. O que eu consegui entender fazendo esse estudo é que existe essa espécie de barreira, essa espécie de bloqueio, mas ele não é 100% efetivo. Alguns fluidos vão passar e o médium, sim, ele tem que estar preparado para isso. O médium é como se ele fosse um profissional que, de certa forma, tem que ter noção disso. Olha, tem uma barreira aqui, mas e se essa barreira falhar em algum momento? Você tem que estar prevenido. Exatamente, ele sempre tem que estar prevenido. A sala de passe ela é protegida, só que se você está dando passe em alguém está precisando de tudo, você tem os fluidos da pessoa também. Exatamente. Entendeu? Você pode fortalecer aqui
Porque qualquer desvio de conduta, de pensamento que o médium curador tiver, ele pode enfraquecer essa barreira da sala. Pensa bem, se ele se tornar, de certa forma, pelo menos, mesmo que por um instante, diamagnético, se ele desintonizar, se ele perder equilíbrio nessa sintonia, ele pode enfraquecer esse campo. Então o médium e todas as pessoas que estão trabalhando nessas salas têm que estar sintonizados com esse objetivo. É importante que isso aconteça. No estudo que está sendo feito nos domínios da mediunidade, estuda-se uma sentença, porque não nada, é incrível como que abre, né? Então lá fala que quando você vai chegar perante uma espiritualidade invisível, que você não sabe, você tem que já estar preparado para chegar ali. Aí a pessoa que estava conduzindo isso tudo falou, quais são essas situações? Aí chegou essa conclusão. O tempo todo você tem que estar com o seu espírito preparado para receber essa espiritualidade que vai te evitar de dar uma martelada no livro, por exemplo. Mas se você não estiver preparado, se o seu dia foi de xingamento, foi de má vontade, foi de preguiça, aquela hora ali você não consegue chegar frente a espelho, ai meu Deus, me ajuda. Esse ai meu Deus, me ajuda vai depender do seu para trás ali, naquele dia, naquela hora, naquele momento, entendeu? Por isso que eu estou falando. Então, assim, o médium, ele realmente, o curador, ele tem que estar preparado para aquilo. Porque se ele não estiver preparado, ele próprio vai sofrer as consequências. Entendeu? Ele não vai receber tudo que ele tinha que receber para fazer o trabalho dele. Se ele não estiver preparado com a espiritualidade para ele fazer aquele trabalho. É na página 25 do Domínio da Mediunidade, gente, lê lá para vocês verem. Vamos estudar assim, uma como que abre para a gente, como que abre. Muito legal. Dá para fechar? Não, faça o jornal. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos do espiritismo se devem à vulgarização das ideias acerca do magnetismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase às manifestações espíritas. Não há senão um passo. Sua conexão é tal que é, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Esse parágrafo que eu tirei da Revista Espírita de 1898, só para amarrar, só para dar um laço final no nosso estudo. Aqui, acho que, se não me engano, é o último slide. Só falando da importância do conceito de magnetismo e dos estudos do magnetismo para o desenvolvimento da doutrina. Só para frisar uma última vez. Aqui estão as referências. Alguém tem alguma última dúvida? O estudo acabou, pelos slides. Alguma dúvida? Alguma coisa que passou e não entendeu bem? Todo mundo entendeu os conceitos que foram introduzidos aqui, gente? Bem claro. Aqui está as referências, se alguém quiser dar uma olhada. São as mesmas referências do Livro dos Espíritos. Aqui. Muito bem, seu Ícaro. Primeira vez de semana passada. Primeiro de muitos. Tudo é assim. Gostei da estreia do Ícaro, viu? Primeiro de muitos. Você gostou? Você gostou da estreia do Ícaro? Não, eu tô só perguntando se você gostou. Gostou? Quer tentar? Quer tentar? Quem gostou tem que fazer. Passar. Ô, Ícaro, mas é interessante você estar às vezes você fica muito com de fazer, né? Você acha que não tá bom. Primeira coisa, você não tem como fazer. Mas depois você vê quanta coisa, quanto tempo, né? Você dá, cada coisa você vai ver. Quando você acaba de fazer o estudo, você fala, ufa, bem conta. Bem. Aqui nem roda prece, nem prece passa na transmissão. Não, aqui. Se fosse flash, era bom. Teve que ele abrir uma XE, eu vou ver se o Arne roda. O Arne tá carregando aqui. Carregando. Não,
teve um concorrente do PowerPoint que tem uma apresentação diferente. Na verdade, comecei fazendo um PowerPoint, aí um amigo meu falou, não, vamos utilizar isso aqui. Aí nós transferimos, porque a visualização é diferente. Tem que ver se... Eu sou muito bonzinho, eu já vou fazer. Você vai fazer funcionar? Vai procurar recursos aí? Inclusive eu montei, como eu disse, foi igual o seu trabalho com o Ícaro, foi trabalho de equipe mesmo. Eu montei o estudo e ele foi montando os slides lá, porque no primeiro trabalho ele é meio... O Express é muito legal. As apresentações de Express são muito mais funcionais. Coisas diferentes, né? Apesar, só não vai ter o primeiro slide. Eu acho que você baixa ele também na internet, se estiver funcionando. Ele fica na nuvem. Tentei trazer algo diferente, te compliquei, não sei, esqueci de perguntar. Achei que era... Você vai gastar os 2 domingos? Oi? Ou mais? Porque hoje vai ser só a introdução, depois uns 2 domingos. Depois é seu João. Inclusive, o meu estudo é rápido, mas vai depender da necessidade de cada um, né? O dos casos da Marilda. Agora você vai poder falar sobre o Sulião, tá? Eu sei do seu Leão. Eu conheci o seu Leão pessoalmente aqui. Uma vez ele veio aqui. Depois nós fomos visitar na casa dele, tinha uma filha doente. Eu li sobre isso. Ele era um magnetizador, mas ele tinha uma filha doente. Ela ficava num tipo berço grande, assim, com grade. Ela era muito grande aqui. Mas temos laços no passado dele, né? E ele era magnetizador e tudo, mas ele tinha uma filha assim. Entendeu? Não tinha que curar aquela filha. Aí mostra, como diz, a limitação de cada um e da vontade divina, né? Que encarnou também. Mas Fiquei foi... lembrando daquele caso do Chico. Veio que para eram ele poder duas trabalhar. mulheres, uma avó e a neta, né? Que ele ia e tal, até que veio um grande empresário, vocês passaram lá. Sim. Veio um grande empresário querendo levá-las para São Paulo para o tratamento. Ele falou, não tira ela daqui. Elas precisam dessa situação. Precisa da dificuldade, né? O próprio Chico, o irmão dele, desencarnou sem poder fazer nada, né? Você vê que... Então existem limitações com a vontade do alto, da programação que vem, né? Porque senão não precisava nem ter uma programação, né, João? Você vinha aqui, chegava e o médico travou, pronto, acabou. A necessidade de colocar isso para Jesus, né? Com os corpos apóstolos pisando, né? Então, A gente dá para nascer um sistema operacional profundo. Tudo é costume, né? Você acostumou tanto com o Linux que se eu entrar, não sei nem trabalhar. É verdade. Porque... Você acha o Linux melhor? Qualquer um é melhor que o Qualquer um é melhor? Então ele é o pior. Então ele é o pior, o Linux? Windows é o pior sistema Ah. operacional da história.
Máxima. Com música, Deixa a música é abertura. A gente quer aumentar um pouquinho só. tem mais, aí vocês vão ficando um pouquinho dele igual celular. Ai, sem atrapalhar. Oi? Aqui? Ah, não, João, é porque o negócio está ao contrário na sua mão. Ah, tá. Tá ótimo. Nós vamos entrar agora na parte prática do magnetismo dentro da casa espírita. Todo o conceito de magnetismo já foi feito pelos nossos colegas anteriormente, dos demais estudos. Então, como se falou agora recentemente do médium curador, é basicamente o que mais nós vamos falar na prática disso. E na casa espírita, o objetivo é esse. Então, essa música cura
ela já vem trazendo essas energias de que depende muito de nós, que estamos recebendo, que estamos necessitados, sintonizar com o alto para filtrarmos o melhor que está sendo passado. Então, aplicações do magnetismo humano, módulo 2, fluidos e perispírito, roteiro 5. Objetivos específicos. Identificar as principais formas de aplicação do magnetismo humano e espiritual na casa espírita, explicar como o magnetismo humano e espiritual é utilizado na casa espírita. Então, é a parte prática dessa manipulação dos elementos. Tipos de ação magnética. Pelo próprio fluido do magnetizador. É um magnetismo propriamente dito ou um magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, esse primeiro magnetismo, que o Ícaro acabou de relacionar, é o da própria pessoa, é do magnetizador. Então, vamos falar aqui rapidamente do senhor Leão, né? Como a Filomena já citou para a gente, que ela conviveu com ele, o senhor Leão foi um magnetizador que ele aprendeu a lidar com os elementos com o intuito, a princípio, de ter benefícios financeiros com isso. Então, ele praticou muito, ele leu muito, estudou muito, e ele fechava feridas abertas nas pessoas, na época que não existia o saneamento básico, que as coisas eram tudo muito difíceis. Ele chegava, através da manipulação, ele curava, mas ele curava momentaneamente. Passava uma semana, 15 dias, abria novamente. Por quê? Porque quem estava recebendo não sustentava aquilo. Então, a questão da energia dele, ele aprendeu, ele estudou, ele foi um técnico, até que depois ele foi conhecendo outros conceitos e acabou dentro da doutrina espírita. Meu espírita mineiro trabalhou durante muitos anos e auxiliou muita gente. Eu não conhecia essa parte, mas a Filomena já citou para a gente, que ele, depois de aposentado, ele colocava uma plaquinha na janela dele. Chame-me a qualquer hora, por favor. Então, se você estava necessitado, que fosse de madrugada, que fosse, você batia lá, que ele vinha te atender com o coração aberto. Porque, além de magnetizador, ele aprendeu também os conceitos da doutrina espírita e a aplicação dela, que, na verdade, tudo que nos é dado pode nos ser tirado. E é o estar no bem. Tipos de ação magnética. Gente, desculpa. Pelos fluidos do espírito, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. É um magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade do espírito. É o espírito atuando em nós. Agora, qual o espírito que vai atuar em nós vai depender do nosso dia a dia, da nossa vivência, com quem nós estamos sintonizados. Tanto os espíritos puros fazem a manipulação, quanto os menos bons, que também aprendem a técnica de magnetizar. A Marilta ressaltou muito bem a questão do Saldanha. Ele era um especialista em manipular o magnetismo, os fluidos magnéticos, mas ele utilizava na parte espírita para o lado menos bom. Tipos de ação magnética.
pelos fluidos do espírito que derramam sobre o magnetizador. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano espiritual. Allan Kardec, a Gênese. Esse, na casa espírita, nós vamos ver, é o que mais é utilizado. Só citar a questão da bola de cristal, né? Ela é um simbolismo justamente dos videntes, os que dizem videntes, ou que os têm, que podem também utilizar para o bem ou em benefício próprio. Magnetismo humano na casa espírita. Então, nós temos 3 formas de magnetismo: o passe, a prece e a água fluidificada. Esse roteiro é bem mais tranquilo da assimilação, por serem coisas que nós vemos, que nós vemos no dia a dia aqui dentro da casa e que muitos utilizam dele. Então, o passe na cabine de passe, né? Então, tem lá o receptador, a pessoa que vai receber o passe, né? Quem vai aplicar o passe e o espírito que está assistindo. Então, ali já é o magnetismo que o médium utiliza que o espírito utiliza através do médium. Né? Então, o médium lá que vai aplicar o passe, que ele está como um médium curador naquela situação, e que vai depender de quê? Primeiro, da sintonia que tem quem está recebendo com aquele que está aplicando. O médium pode dar o melhor de si, enviar um melhor magnetismo, direcionar onde a pessoa está necessitando, mas pode ter aquela barreira de quem está recebendo, ou pela incredulidade, ou pela falta de simpatia, ou ainda não acreditar que esse efeito vai acontecer. Então, muitas vezes, ele pode ser lento, necessitando de vários passos para que haja o efeito, ou ele pode ser também instantâneo, sempre lembrando que o médium, que o passe, ele não substitui a medicina tradicional. Tá? Ele auxilia a medicina tradicional. Se tem alguém que está tomando passe, mas que está em tratamento com o médico que está sendo assistido, ele não vai abandonar o seu tratamento porque veio à casa espírita e tomou um passe. Ele vai ser um reforço para que os medicamentos eles sejam melhores dinamizados e que atuem melhor para que você receba mais os benefícios. Você pode ler, Maria, por favor? O magnetismo misto é a forma usual de aplicação do passe na casa espírita. A transmissão do passe deve ser considerada como um simples instrumento de auxílio, jamais recurso substitutivo de orientações médicas e psicológicas. Por quê? Como nos informa o Espiritismo, doença e cura se encontram no espírito. Como eu disse, a maioria que tem conhecimento disso. Né? Você mesma, quando está aplicando o passe, você é uma intermediária dos bons espíritos, porque a sala de passe, ela tem toda a proteção necessária para que ali só tenha bons fluidos. Né? Mas a doença está no espírito. Então, enquanto a pessoa ainda houver resistência, ou nas ações do dia a dia, o que vai determinar isso? São as suas ações do dia a dia, o nervosismo que ela tem, a falta de impaciência, o não
auxiliar ao próximo, ter aversão ao chefe. Então, são sentimentos que nos adoecem aos poucos, até que são os nossos maiores inimigos. A nossa vaidade, o querer ser o melhor, né? Então, nós temos várias coisas que nos levam à queda, que nos levam à doença espiritual. E a cura também vai depender da melhoria desses sentimentos. Nós temos que trabalhar isso. Gente, só que já é 10 horas, nós só fizemos mesmo. Mestre Senhor Jesus, agradecemos por mais essa manhã de domingo. Pedimos que fortaleça todas as nossas casas, que nós busquemos a cura dentro de nós, que em nosso dia a dia trabalhemos para obter esses resultados, deixar de lado as nossas vaidades, as nossas invejas, e que vamos buscar os bons valores e principalmente amar o próximo. Que respeitemos a todos. Pedimos em favor desta casa que seja sempre fortalecida, daquelas pessoas que se encontram em seus leitos de dores, em prisões, que seus sentimentos sejam substituídos, tirando o menos ruim e trazendo bons valores, para que a cura aconteça, Senhor. Agradecendo por tudo, encerramos agora os trabalhos nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.